Iluminado, tudo bem contigo? Bom, nesse meu canal aqui eu quero falar de forma um pouco mais direta, sabe? É um pouco mais crua. Então vamos lá, eu deixei algumas perguntas no meu Instagram, @oGabrielCamargo, sobre questões da vida, sabe? É algo que as pessoas têm pedido bastante pra eu falar, que gostam muito quando eu escrevo, quando eu falo no Instagram, então eu resolvi trazer esse tema pra cá. Não sei se tá vendo no YouTube ou no meu IGTV, enfim, não sei pra onde esse vídeo vai, mas vamos lá. A primeira pergunta quem mandou foi a Vitória e ela mandou uma pergunta assim: toda vez que vejo alguém que gosto triste, já pego o problema e fico mal na hora. Já pego a dor pra mim e fico mal na hora. E uma outra pergunta também foi da Isa, que ela disse: como ter menos empatia com a dor dos outros? Cara, ter empatia é muito legal, porque a gente aprende a se colocar no lugar das pessoas, a gente aprende a ver sobre a perspectiva delas, mas a gente também precisa ter um pouco de cuidado, porque a gente tem que cuidar da gente mesmo, né? E eu também comungo dessa dificuldade, inclusive eu vou explicar o que eu faço para sanar isso, mas basicamente tem um fundo nessa questão que é sobre amor próprio. Então vamos lá, eu anotei umas coisas aqui sobre isso, porque é algo bem recorrente, que as pessoas viram e mexem, as pessoas me dizem isso. Então a primeira coisa que eu acho que você precisa fazer, Isa e Vitória, nós precisamos, é aceitar essa condição do que a gente está fazendo. Porque não adianta a gente brigar com a gente mesmo, entende? Se você está tendo essa atitude, você precisa primeiro entender e aceitar e dizer: tá tudo bem. Eu provavelmente estou agindo errado em alguma coisa, mas show, tá tudo bem. Eu vou achar um caminho diferente. Mas primeira coisa é aceitar. E por que eu falo sobre aceitar essa condição? Porque para você chegar num ponto B na sua psique, digamos assim, você precisa entender e estar presente por ponto A, entende? É tipo um GPS. Se você não entender o lugar onde você está, como que você vai saber a rota para chegar num outro lugar que você almeja chegar? Um exemplo que eu gosto bastante é o da borboleta. Pensa na vida da lagarta, digamos assim. Se ela ficar brigando porque ela é uma lagarta, não, eu quero ser uma borboleta, ela vai lá e se joga do prédio. O que ela vai fazer? Ela vai se estatelar lá embaixo e vai morrer. A primeira coisa que a lagarta precisa aprender a fazer é aceitar a condição que ela está no momento. E se aceitar enquanto lagarta e entrar no casulo, ter paciência e esperar para que lá na frente ela borbolete. Então, eu acho que isso a gente precisa ter essa maturidade de, ok, eu estou perdendo o equilíbrio da empatia, mas está tudo bem. Eu vou entrar no meu casulinho de ir me entendendo, talvez esse casulo seja uma terapia, enfim. Então, a primeira coisa é se aceitar nesse patamar. Segundo, é se fazer algumas perguntas do sentido: por que você está se colocando num lugar do outro? O outro está triste, você está tranquilo aqui no seu cantinho. Por que você precisa ir lá e se colocar no lugar do outro? Será que a gente se sente culpado por ser feliz? A gente cresce numa sociedade que condena algumas coisas. A nossa sociedade é um pouquinho hipócrita, sabe? Porque nós seres humanos somos assim. Então, cara, será que tá errado eu ser feliz? Sabe? Sobretudo, a gente tem uma base religiosa muito grande, sabe? E tem várias questões. A religião católica, por exemplo, eu fui criado na religião católica. Ela usou muito, isso vem mudando, mas o argumento da culpa foi muito forte, entende? Então, a hora que a gente se dá bem, imagina o seguinte: você teve um aumento de salário, você está feliz pra caramba, você está conseguindo fazer várias coisas, aí você passa na rua e vê alguém que está passando fome. É diferente você ter desejo de amor por aquela pessoa do que ter um desejo de não aceitação com a tua situação por conta daquela pessoa. Como se a culpada por aquela pessoa estar naquela situação fosse a tua felicidade, entende? Então eu acho que isso acontece. Eu só radicalizei um pouco para explicar, mas eu acho que isso acontece num nível micro, no nosso inconsciente. A gente vê as pessoas, às vezes, se dando mal e a gente fala: putz, sabe? E eu aqui, dando certo, tá tudo bem. Você não precisa sentir culpa por estar bem, você não precisa sentir culpa por ser feliz, você não precisa sentir culpa por prosperar, entende? Isso é também fazer o bem para o mundo. É mais ou menos igual o lance do avião. Primeiro você coloca a máscara em você, por mais que seja bonitinho esse argumento de nossa, eu vou cuidar do outro, eu acho que é de uma nobreza muito grande,
Mas, cara, deixa a máscara do avião cair, coloca em você, respira, se entende, se organiza para depois dar o passo de ajudar o outro. E aí, uma outra coisa que vale a pena a gente pensar é o seguinte: nós somos guiados pela dor e pelo prazer, pela fuga da dor e pela orientação ao prazer. Nossa estrutura, digamos, funciona a partir disso. A gente não gosta de dor. Por mais que você diga, Gabriel, a não ser que haja alguma questão psicológica, mas em condições normais, digamos assim, até as dores que a gente busca, isso falando num contexto mais lascivo, eles são pautados porque por trás daquela dor há um prazer. Entende? Não é a dor pela dor. É a dor porque ali atrás se esconde algum prazer que eu obtenho na hora que eu caminho nessa trilha, digamos assim. E com essas questões humanas também são assim. Então, assim, será que você se sente culpado? E uma outra pergunta: qual é o ganho secundário que você está tendo ao ficar mal? Entende? Qual é o ganho secundário que eu busco? Vocês já estiveram perto de pessoas que reclamam muito? A gente se pega reclamando muito às vezes, mas tem pessoas que elas ficam nessa curtição do problema, talvez por uma carência afetiva, talvez por uma carência de visibilidade. Então, a única forma que ela encontra de ser notada é ela dizendo que tá tudo mal, que a vida dela é difícil. E por quê? Porque, no final das contas, tomar essa postura, passar por esse comportamento, traz um ganho que ela não está sabendo buscar de uma outra forma. Talvez ela não esteja tendo notoriedade, não esteja se sentindo sanada com essa carência afetiva de uma outra forma. Então ela tem que buscar esse subterfúgio inconsciente de fazer isso. Então é compreender qual será que é o ganho secundário que você está tendo nessa situação e como você poderia obter esse ganho de outra forma. Entende? Talvez você está carente. Ok, e se você for uma pessoa mais divertida? Será que você não vai atrair mais pessoas para perto de você? E será que você não vai sanar essa falta de uma forma muito melhor? Então fica aí essas perguntas. E eu, particularmente, tenho uma técnica que eu uso nessas situações de empatia exagerada, que eu também me considero uma pessoa muito empática e eu preciso exercitar a todo momento o equilíbrio. Então uma coisa que eu gosto de fazer, eu entendo, na minha construção, nos meus anos de terapia, eu entendi que muitas coisas que eu faço, elas terminam, ou elas se iniciam, depende do ponto de vista, no amor próprio. Amor próprio é uma questão muito difícil para nós. É muito difícil. Tem pessoas que conseguem se colocar em primeiro lugar e tá tudo bem. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade em se colocar em primeiro lugar. E eu me coloco nesse balaio de gente. E uma estratégia que eu comecei a usar para conseguir me colocar em primeiro lugar, para pegar a máscara do avião e colocar em mim antes de colocar nos outros, é a seguinte. O que acontece? Quando a gente toma uma atitude de colocar alguém acima da gente, a gente está pautado pelo amor. A gente não está pautado pelo desamor com a gente mesmo. A gente está pautado pelo amor com a pessoa. Acontece que a gente não está se vendo a todo momento. Entende? Curiosamente, as pessoas se veem mais do que a gente mesmo, sabe? As pessoas usam o nosso nome mais do que a gente mesmo. É tipo, você tá muito dentro para se enxergar, mais ou menos isso. Então a gente vê as dores do mundo a todo momento e a gente trata como se essas dores fossem as maiores, como se a gente nem percebesse outras, que no caso podem ser as nossas dores. Então, uma coisa que eu faço é o seguinte: eu primeiro faço uma inversão da situação. Então imagina o seguinte: você tá aqui, tem a outra pessoa que tá de alguma forma te fazendo mal, ou você tá priorizando essa pessoa mais do que você. O que eu faço? Eu me tiro da situação, eu coloco essa pessoa no lugar onde eu estava e eu imagino que uma terceira pessoa está fazendo algo com essa pessoa que eu gosto muito. E esse algo que ela está fazendo é exatamente a mesma coisa que ela está fazendo comigo. E a hora que eu inverto essa situação, eu falo: nossa, o que será que eu diria para essa pessoa? Vou explicar de uma forma um pouco mais usando exemplos para ficar mais fácil. Então imagina que você, mulher, tem um namorado e você sente que esse namorado não te trata muito bem, mas você não consegue se priorizar e dar um basta em algumas questões. Então o que eu faço? O que eu faria no seu lugar? O que eu vou te indicar para você fazer? Se tira da situação, coloca o teu namorado onde você estava e imagina que um amigo dele tá tratando ele e fazendo as coisas com ele, as mesmas coisas que ele tá fazendo com você. O que você diria para ele? Provavelmente você diria: amor, você não precisa ficar nessa situação, faz isso, faz aquilo, se valoriza, vai fazer outras coisas, a sua vida não se resume a essa amizade. E aí você vai sacar
que o problema não é que você talvez não tenha amor próprio, você só não sacou que isso está acontecendo com você, por você estar muito imerso. A hora que você se tira da situação e inverte, você consegue enxergar e falar, caramba, então essa é a postura certa. É como se você ganhasse um gabarito. Nossa, é assim que eu preciso agir. Aí fica um pouquinho mais fácil. E um segundo ponto que eu imagino é o seguinte, depois que eu fiz isso, eu volto à situação, e aí no lugar onde eu tô, eu coloco que eu chamo de Gabrielzinho. Eu imagino eu criança com 7 anos e olhando de fora, sacou? E aí aquela pessoa que tá me fazendo mal pro Gabrielzinho. A hora que eu faço isso, parece que eu tenho uma facilidade de cuidar de mim. É como se eu tivesse ainda... É como se eu gerasse essa dicotomia, já que eu tenho dificuldade em olhar para mim mesmo, eu gero essa dicotomia, eu me afasto, eu crio essa dissociação para que eu possa cuidar dessa pessoa que tem outra pessoa fazendo mal para ela. Só que essa pessoa é o Gabrielzinho. Então, automaticamente, a hora que eu cuido dele, eu cuido de mim. Essa é uma estratégia que eu uso e que tem me ajudado muito, muito, muito em várias questões. Espero que também tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, manda aí ou deixa nos comentários. Não sei como eu disse, não sei onde esse vídeo vai estar, mas manda aí. E de vez em quando no meu Instagram eu rodo uns boxes de perguntas lá que eu pego as questões que o pessoal manda. E eu fico muito feliz em poder te ajudar de alguma forma. E é isso aí, gente. Um beijo na alma, vão com Deus e até mais, se Deus quiser.